Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com uma notícia não tão boa assim para nós vascaínos em relação ao jogador. Estava lesionado, ficou boa parte da temporada passada longe dos gramados, voltou nesse ano tentando readquirir a boa forma. Infelizmente, aconteceu uma gravíssima lesão, a fratura na tíbia. Vamos falar aí da lesão, nova lesão desse jogador. Vamos falar também aqui da possível saída do Pumita Rodrigues para o futebol uruguaio. Também, David podendo voltar aí ao time do Vasco no jogo contra o Botafogo. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Botafogo aí no próximo dia 12, nesse final de semana, o jogo aqui mesmo, aqui em Brasília. E essa partida será aí às 6h30 da noite. E esperamos que o Vasco faça um bom jogo. E vamos ter uma grande novidade nessa partida, que é a volta do atacante David. Várias informações já confirmam que o David será relacionado para essa partida pelo técnico Fernando Diniz e que ele está voando nos treinamentos do Vasco. Isso é muito importante, né? Depois de uma gravíssima lesão que ele teve no joelho no ano passado, uma lesão muito semelhante à do Jair e também à do Paulinho, dois jogadores que levaram um bom tempo para voltar e atuar. O David está voltando, vai fazer aí, quem sabe, o seu jogo de retorno aos gramados nesse jogo contra o Botafogo, logo no clássico. Mas as informações que temos a respeito desse jogador, da recuperação dele, é de que ele está muito bem, está treinando muito bem e deverá sim ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para essa partida. Muito importante esse retorno do David. É um jogador que claramente perdeu a posição titular, né? Não vai voltar mais com aquele status titular que ele tinha no ano passado. O Nuno Moreira está tomando conta ali do lado esquerdo, já é o titular garantido na ponta esquerda do Vasco. O David vai ter que trabalhar bastante para ganhar mais minutos aí com o Fernando Diniz, já que o Nuno Moreira vem jogando muito, né? O Nuno Moreira sai extenuado dos jogos, joga boa parte dos tempos aí que ele está em campo. Certamente aí o David vai ter que trabalhar muito para conquistar o seu espaço novamente no elenco vascaíno. Desejamos sorte, claro, a esse jogador, que ele voando também, estando bem em campo. Só quem tem a ganhar com isso tudo é o Vasco, que vai ter dois pontas de qualidade ali, o próprio Nuno Moreira e também o retorno do David. Esperamos que ele volte bem aí para ajudar o Vasco. Ainda não tivemos informações quanto ao Estrela, outro jogador que estava lesionado, que já foi entregue aí à preparação física do Fernando Diniz. Ainda não sabemos se esse jogador estará à disposição ou não para esse jogo contra o Botafogo. Eu acredito que não, acho que ele ainda vai levar um pouco mais de tempo de recuperação. É um jogador que teve uma lesão até certo ponto séria, parecia que não iria ser algo tão grave assim, porém o jogador não conseguiu se recuperar da maneira que o Vasco esperava, e isso levou muito tempo para ele voltar aí a treinar novamente com o elenco vascaíno, né? Agora ele já está entregue à preparação aí com o Fernando Diniz, já está treinando normalmente com os outros colegas, só que ainda não sabemos se ele está bem para entrar em campo, né? Se ele está com aquele ritmo de jogo ideal para poder entrar em campo. Ele precisa, com certeza, continuar treinando bem aí nos treinamentos do Vasco, lá no CT Moacir Barbosa, para quem sabe ganhar oportunidades com o Diniz. Deixa aí nos comentários o que você acha da volta do David. O Estrela ainda a gente não sabe quando que ele vai voltar a atuar com a camisa do Vasco. Bom, e por falar em lesão, hoje tivemos uma péssima notícia envolvendo o atacante Adson. Infelizmente, o jogador sofreu mais uma fratura na mesma perna que ele já havia quebrado no ano passado. Segundo as informações do próprio Vasco, o Adson sofreu uma fratura na tíbia direita após uma dividida no treinamento desta segunda-feira. O médico do Vasco, Gustavo Caldeira, detalhou a situação. O atleta sofreu uma fratura na tíbia no treino de hoje devido a uma dividida. E ele fez um trauma direto em uma região onde já tinha um calo ósseo promovido pela consolidação da fratura anterior. Olha só que situação complicada, né? Com o golpe, a perna direita fez um mecanismo de alavanca e culminou em uma nova fratura na tíbia direita do jogador. O jogador irá passar por um procedimento cirúrgico novamente para a consolidação da fratura nova. Essa fratura é um pouco diferente da fratura por estresse, que foi o que aconteceu no ano passado, devido aí ao alto ritmo de jogos que o jogador vinha tendo, né? E o osso não aguentou e ele teve que fazer essa cirurgia. Essa foi uma fratura mais aguda, um pouco mais complexa, e o tratamento é diferente do que foi feito para a correção da fratura por estresse. É um momento muito complicado aí na carreira do jogador, inclusive o Vasco já até enviou um psicólogo para conversar com o atleta, inclusive também um médico. Vale ressaltar aí que é uma situação complicada, já que ele vai ficar parado no mínimo por 120 dias. Esse é o prazo de recuperação que o Adson deverá ter
para voltar aos gramados, ou seja, praticamente em 2025 ele não joga mais, né, cara? Por mais que a temporada se arraste até o dia 21 de dezembro, se eu não me engano, vai ao Campeonato Brasileiro, mas com certeza ele não deverá voltar tão cedo assim, já que é uma fratura mais complexa do que foi a fratura anterior, ele já levou um certo tempo para voltar aos gramados, né? Eu acredito que só em janeiro o Adson voltar aí a vestir a camisa do Vasco. Muitos torcedores vascaínos já até mesmo pedem a saída do Adson após ele voltar, né? Porque torcedores ainda não entendem que é uma situação um pouco mais difícil, né? Não é a lesão mais recorrente, como por exemplo lesão muscular, uma lesão aí que muitos jogadores têm, que não conseguem dar seguimento, não conseguem jogar 3, 4 jogos, tem um tipo de lesão, como por exemplo era com o Benítez. Não, é uma situação diferente. É meio que uma fatalidade, né? Assim como aconteceu com o Musiala e também com aquele jogador do Vitória, né? Uma dividida no treinamento causou essa lesão, essa gravíssima lesão aí, o jogador fraturando a sua perna, né? Complicado, a gente deseja sorte aí ao Adson, ele tem um bom recomeço na sua carreira. Quando voltar ao Vasco, ou se ele sair do Vasco, com certeza aí não deverá voltar a ser o mesmo Adson de antes das duas lesões, né? Certamente vai ser um Adson mais cauteloso, um pouco mais preocupado. Talvez pode ser que ele não tenha a mesma naturalidade quando entrar em campo, quando tinha antes das lesões. E aí que entra o fator psicológico, né? O psicólogo vai ser muito importante nessa recuperação aí do Adson, porque 2 fraturas na mesma perna em menos de um ano é uma situação muito complicada para qualquer jogador, cara. Muitos jogadores certamente repensariam até mesmo a sua continuidade no futebol, né? Deixem nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Adson, se você acha que o Vasco tem que tentar, talvez, rescindir o contrato do Adson assim que ele estiver recuperado, ou se você acha que ele ainda tem condições de ajudar o Vasco ainda no futuro assim que se recuperar. Bom, e agora vamos falar do mercado, né? O Vasco segue ainda em busca de reforço. O torcedor segue no aguardo aí do anúncio oficial da contratação do Thiago Mendes. O jogador deverá assinar contrato amanhã e deverá ser oficializado pelo clube aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Torcemos aí para que seja um jogador importante no nosso elenco. Mas além dele, o Vasco segue ainda em busca de contratação de atacantes e um meia de criação. Essas são as prioridades da diretoria do Vasco. A Admar Lopes já está mapeando o mercado. Vários nomes são especulados diariamente no Vasco, só que até agora não tivemos uma proposta concreta ainda do nosso clube para fechar novas contratações. O torcedor segue no aguardo. Assim que a gente tiver qualquer novidade quanto à busca por atacantes e também por meio-campistas, vamos trazer aqui no canal. A gente não sabe ainda se o Vasco vai dar prioridade para contratar um zagueiro, caso o Lucas Oliveira saia do Vasco aí para o Sport. A gente até falou mais cedo da possibilidade de saída desse jogador. E por falar em saída, quem também pode deixar o Vasco é o Pumita Rodrigues. O Nacional do Uruguai está muito interessado na contratação do atleta, inclusive até a sua família já postou nas redes sociais fotos do jogador com a camisa do Nacional do Uruguai nos tempos que ele atuava lá. Certamente aí já gera uma total especulação de que realmente o jogador está saindo do Vasco e também por ele ter um contrato se inspirando no fim desse ano. Inclusive ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe aí do mundo. Se ele quiser assinar um pré-contrato com o Nacional agora, ele já pode assinar, só que ele só vai sair do Vasco no fim de dezembro, lá no dia 31, quando se encerra o contrato dele com o Vasco. A partir do dia 1º de janeiro, ele já pode ser um jogador de um novo clube, se ele fechar um pré-contrato agora. Só que ainda não teria chegado uma proposta boa para o Vasco. O Vasco segue analisando possibilidades, tanto para o Pumita Rodrigues, para o Juan Esposa, Jean Davi, assim também como outros jogadores aí que o Vasco, se aparecer proposta, pode ser que o Vasco venda os atletas, como o caso do Jair, por exemplo. A situação do Pumita Rodrigues é uma situação que o jogador aparentemente está incomodado, é reserva no Vasco, quer jogar a próxima Copa do Mundo de 2026, e ele sendo reserva no Vasco, por mais que ele ainda seja convocado para a seleção do Uruguai, ele não está jogando, né? Não está atuando em alto nível, está no banco de reservas. O Paulo Henrique é muito mais jogador que ele, na minha opinião, e com certeza eu acho que o Pumita Rodrigues não tem tanto espaço assim no Vasco. Surgiu dias atrás interesse do Palmeiras numa possibilidade de troca entre o Pumita Rodrigues e o Mike, lateral direito do Palmeiras, que já jogou no Cruzeiro também. Seria uma troca interessante. O Mike é um jogador, na minha opinião, ao meu modo de ver, melhor do que o Pumita Rodrigues, mas tem uma idade um pouco mais avançada do que o próprio jogador uruguaio, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer nessa situação. Hoje o Nacional do Uruguai é o maior favorito para contratar o Pumita Rodrigues. Eu acredito que o jogador não será mais atleta do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver novidades. Vamos trazer aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis.